Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados aqui na nossa rede litoral de televisão. Hoje, um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Litoral o meu amigo, o engenheiro Diogo Pietzalka, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho. E hoje nós temos um tema muito específico e voltado a todas as tecnologias aí, que é as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. E para falar sobre isso, eu convidei o meu querido amigo Diogo Pietzalka. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, muito obrigado, Marcos, pela presença. Bom dia a todos os telespectadores da televisão TV Litoral. É um prazer para mim estar aqui hoje podendo falar um pouco do assunto que, não vou dizer que a gente é um especialista, mas a gente conhece um pouco, né? Já Sim. Trabalha há algum tempo na área, já fizemos. Tu estás trabalhando há aplicações. quanto tempo, Diogo, como engenheiro? Como engenheiro são 10 anos já, aproximadamente, tá? No mundo da indústria já são 25 anos de experiências aí, desde o período que eu comecei vamos dizer assim, a fazer parte já desse ramo, né? Então, Sim. A gente tem alguma experiência, de repente, para falar um pouco sobre o tema. Diogo, a gente ouve muito falar sobre normas regulamentadoras aí. O que são normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras, tá? Elas são disposições complementares, né, da segurança e medicina do trabalho que consistem nas obrigações, direitos e deveres, né, a ser cumpridos, né, pelos empregados, e pelos trabalhadores, né, e também pela parte do empresariado, que muitas vezes tem as normas, né, e precisam atender essas legislações, tá? Sim. Então vamos dizer assim, de um lado do empresariado, eles têm o dever e, por outro lado, a obrigação do funcionário também a cumprir essa legislação. Sim, como né? em tudo, né, Diogo? Direitos e deveres, né? Em tudo, exatamente. Então, essas são, vamos dizer assim, o contexto, né, das normas regulamentadoras. Né? Diogo, e quantas são essas normas aí? Hoje, se você acessar a página do Ministério do Trabalho, né, você vai encontrar lá 38 normas regulamentadoras, né? Não todas elas estão vigentes, né? Mas os 95% estão vigentes. Uhum. Algumas outras, né, já estão revogadas, né? Já não pertencem mais, mas estão lá, vamos dizer assim, como um histórico, né, que um dia estiveram na ativa, tá? E dentro dessas principais normas, né, a gente tem a 1, que vai até a 38, tá? A NR1, que trata das disposições de seguranças, né? Gerenciamento de riscos ocupacionais. A NR6, equipamentos de proteção individual, né? Essa é muito conhecida principalmente pelos funcionários que trabalham não só no meio da indústria, mas qualquer segmento do atacado, do varejo, né? Uhum. Que muitas vezes não é nada mais que a botina de segurança, os EPIs, os óculos, protetor auricular que a gente usa, né? Então, todas essas obrigações, vamos dizer assim, né? Estão contidos dentro dessa legislação, tá? Então, tem uma NR9 que trata dos riscos físicos, químicos e biológicos, né, no ambiente de trabalho. Então, é ela que vai dizer, vamos dizer assim, quais são os riscos químicos e biológicos. Nós temos a NR15, que daí vai classificar até onde é seguro cada nível, né, de contaminação. A NR10 daí já são mais voltada à parte da eletricidade, segurança. Temos a NR12, né, que hoje se fala muito aí na indústria, que é a segurança de máquinas e equipamentos, tá? Então, tem NR13, vaso de pressão, 17, que é a ergonomia, né? Desde a cadeira que a gente usa para sentar, da tela do computador, né, muitas vezes até da maneira como a gente descansa em casa, né? Sim. Nós estamos envolvidos num contexto ergonômico, né? E isso nos traz consequências a médio, né? Ou futuro, longo prazo, caso a gente não, vamos dizer assim, não tenha uma postura adequada da gente realizar o nosso trabalho, tá? Então isso com certeza vai acarretar algumas coisas futuras. A NR20, então, bem conhecida aí para os fretistas de postos, tá? Que já trata aí já da segurança com líquidos inflamáveis e combustíveis, né? Às vezes você está abastecendo num posto, tem um caminhão ali que está totalmente isolado, erguido numa certa distância, né? A gente fica um pouco chateado,
Porque, né, agora... Bem na hora que eu vim abastecer. Isso, podia ter 8 carros que abastecendo, agora só cabe 2, né? Mas é justamente para isso, né? Aquela hora não é uma hora de muita brincadeira, então os postos em si são obrigados a atender essa legislação, tá? Enfim, não só para a garantia deles e para quem está ao redor, para a comunidade, né? Então não precisa nem comentar a tragédia que seria, né, acontecer alguma coisa com esses produtos, tá? Temos aí a NR23 também, que trata a proteção contra incêndios, né? Muitas vezes a parte de PPCI, né, de organizações, como fazer ambientes de trabalho ou de locais onde você vai fazer um evento, uma festa de forma segura, né? Acho que nem o evento aí que acontece bastante aqui no litoral, a festa do peixe, a festa do peixe, né? Com certeza tem a liberação do Corpo de Bombeiros ali, que vai vistoriar esse local, vai ver se tem rotas de fuga, né? Para quê? Para que... Segurança para quem visita o espaço, né? Para quem visita o espaço, né? Então são condições, se acontece algum sinistro, que é difícil, mas a gente não pode prever o não acontecer, né? Nós temos que estar preparado caso aconteça, quais vão ser as rotas de fuga, os pontos seguros, né? O que a gente vai fazer para conter essa, vamos dizer assim, sinistro, tá? E também tem a NR35, tá? Que é para quem trabalha em altura, né? Então tem que atender uma certa legislação para poder trabalhar com uma segurança, né? Acontece alguma tragédia, você usar o cinto de segurança, você está atendendo as legislações, né? Muitas vezes não é só a questão de EPIs de segurança, mas muitas vezes a parte de saúde operacional do próprio trabalhador, né? De aferir a sua pressão antes de ele poder trabalhar, para ver se ele está em condições de trepar uma altura, se ele não tem nenhum tipo de fobia, né? Depois está lá em cima, dá uma tontura, pode cair. Então o equipamento, a norma traz todas essas questões juntos, né, para poder fazer. São 38 normas, tá? Eu citei algumas, tá? Essas, não vou dizer assim, não são as importantes, que todas elas são importantes, né? Então todas elas até porque o nosso programa, ele é um programa de 30 minutos, né, Diogo? E aí a gente vai falar sobre as 38 normas, precisaria dos 2 ou 3 programas, né? Bastante, precisaria bastante. Então eu citei algumas que são bem conhecidas do dia a dia, já que o pessoal começa a falar, mas todas elas são importantes, né? Não posso dizer, a NR1 é mais importante, a 12, não. Depende do segmento que você vai estar atuando, você tem que estar atendendo a determinada legislação, né? Sim. Diogo, e existe, no caso, alguma hierarquia para essas normas regulamentadoras? Bom, falar de hierarquia das normas eu conheço um pouco, tá? Seria um advogado para falar, mas não é o meu caso, mas a gente pode comentar, né? Hoje, então, a gente tem a nossa Constituição Federal, que todo mundo deve saber que nada pode se sobrepor, vamos dizer assim. É o ápice da pirâmide, né? É o ápice da pirâmide. Você, como trabalhou muito tempo no judiciário, conhece muito bem isso, tá? Então, em seguida, nós temos aí a nossa CLT, né, associada às leis ordinárias, né? A nossa primeira legislação, eu digo trabalhista do Brasil, criada pelo Getúlio Vargas, pelo decreto da Lei 5.452, em 1º de maio de 1943. Né? Então, essa a CLT. E depois, mais abaixo, vamos dizer assim, terceiro escalão, tá? Nós temos a hierarquia aí que diz a respeito das portarias, das ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, e agora aqui entra as nossas NRs, tá? O importante aqui boa essa pergunta de falar sobre a hierarquia das normas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou atendendo a NR, tá? E aí eu penso, mas esse item da NR aqui, eu não vou atender aquele parágrafo lá da consolidação da CLT, das leis trabalhistas, tá? Sim. O fato da NR estar um pouco para baixo não te ausenta, tá? De você atender uma outra legislação que esteja acima, tá? E vão dizer assim, mas estou nas duas aqui, qual que eu vou cumprir, né? Sempre a hierarquia maior. Tá? Sim, sempre respeitando, lembrando sempre do ápice de uma pirâmide. O ápice de uma pirâmide, exatamente. Tá? Então, é importante a gente deixar isso claro, tá? Para que quem estiver ouvindo o programa, quem trabalha com esse dia a dia, né? É importante que muitas vezes você tem que atender parte da CLT e também atender as NRs, né? Sim. Então, tudo para fazer a interligação, porque uma possível auditoria, uma possível, né, questões trabalhistas, enfim, é a lei que vai ser usada como um parâmetro, né, para definição aí dos autos, vamos dizer assim, né? Sempre respeitando a nossa Constituição Federal, né, que
que é onde parte tudo, né? Depois vem então as normas, vem as normas regulamentadoras, mas sempre respeitando a nossa Constituição Federal, né, Diogo? Mas e quem é que pode realizar, Diogo, esse trabalho? E eu te pergunto mais ainda, e precisa de responsabilidade técnica? Sim. Esses são trabalhos, tá? Que de acordo com a Lei 6.496/77, né? Todo contrato escrito, verbal, para execução de obras ou prestações de qualquer tipo de serviços profissionais, né? Referentes à engenharia, arquitetura, agronomia, né? Fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica, né? Mas aí você pode me perguntar, mas o que é a anotação de responsabilidade técnica, né? Todo serviço que você contrata por um profissional habilitado, seja ele um engenheiro agrônomo, um engenheiro mecânico, um engenheiro de segurança do trabalho, né? Um engenheiro civil, que tem muitas obras hoje feitas, tá? Então todos esses trabalhos, esse serviço, tá? O profissional deve ter um profissional responsável, né, por todas essas etapas, né? Então essa RT, né, anotação de responsabilidade técnica, ela é registrada junto ao CREA, né, ao qual esse profissional ele deve ser registrado junto ao CREA, e ela, posso te dizer assim, que ela é o certificado, né, ela é a nota fiscal de garantia, vamos dizer assim, do contratante que está contratando aquele serviço, né, que aquele serviço está sendo feito sob uma responsabilidade de um profissional que conhece todas as normas, conhece as legislações, né, e que ele vai estar respaldado, vamos dizer assim, que garantiu que um serviço, vamos dizer assim, foi prestado com qualidade e vai poder, não só a qualidade, mas oferecer a segurança necessária, né, para aquele público ou para aquelas pessoas que vão usar aquele determinado equipamento. Deixa eu só ver se eu entendi, Diogo. Assim, digamos, uma medicação tem que ter uma certificação da Anvisa. Sim. É a mesma coisa que você está dizendo. Você vai construir um prédio, também precisa ter uma responsabilidade técnica de um engenheiro civil. Sim, exatamente. É isso que tu quer dizer. Exatamente. Isso nós estamos falando aqui do básico, né? E quais são os serviços que exigem essa ART? A RT, esse documento, né, então, projetos, consultorias, execuções de obras, serviços, independente do nível de atuação do profissional, né? Essa exigência, né, ela é válida não só para obras, né, mas para muitas vezes pessoas que vão desempenhar algum tipo de cargo, algum tipo de função nos órgãos públicos, empresas privadas, né? Então, por exemplo, você é dono de uma metalúrgica que presta aí, serviços de estrutura metálica, né? Então, para você fazer determinado tipo de serviço, né, muitas vezes você vai ter que ter um profissional, né, junto ao CREA, registrando a responsabilidade técnica perante a tua empresa, né? Para quê? Para que você possa vender o serviço, qualquer, vamos dizer assim, suporte, né, que o teu cliente ou os órgãos, vamos dizer assim, públicos precisar de um apoio, né? Você tem essa certificação. Não só isso também, mas como dar credibilidade também, né, do trabalho, da frente da tua empresa, né, que não é um serviço, vamos dizer assim, feito de uma maneira artesanal. Pode até ser feito artesanal, mas que tem por trás disso, né, um profissional totalmente habilitado e acompanhando aí todas essas etapas do teu processo. Sim. Tá? Diogo, e no caso, como sempre tem alguém que faz, tem outro que tem que cumprir. Quem é que cumpre essas normas regulamentadoras? Quem deve cumprir elas? Então, se nós pegar na própria NR, né, o item 1.21, as NRs são de observância obrigatória, né, pelas organizações, né, pelos órgãos públicos da administração, seja ela direta ou indireta, né, bem como também os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e empresas privadas também. Né, todos empregados, né, regidos aí pela consolidação das leis do trabalho, da CLT, né, e eles estão aí no cumprimento dessas legislações, tá? Essas normas, então, como a gente comentou, são de cumprimentos obrigatórios, né, devem ser aplicadas para todas as empresas, né, independente do seu tamanho, né, então, ou ramo da atividade. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu tenho uma empresa pequena, né, eu trabalho aí com a parte estrutural, ou tenho uma empresa de construção de casas ou pequenas obras, vamos dizer assim, eu não preciso atender essa legislação. Não, você também está sujeito, tá? Está sujeito, né, vamos dizer assim, a atendimento dessas legislações. Então, não são somente para empresas grandes, tá, que tem que atender. Então, a empresa pequena,
ela executou uma obra que vai fazer a utilização dessas NRs, tá? Ela tem que estar legalizada, tem que estar já em cumprimento dessas obrigações, tá? O não cumprimento, né, dessas obrigações pode trazer algumas consequências para a própria empresa, tá? Pode acarretar multas, né, sanções, e o mais importante também, o principal de tudo, né, não é a multa e as sanções, né, é colocar em risco aí a saúde e a integridade das pessoas, dos trabalhadores, entendeu? Sim. E o principal de tudo que acaba manchando também, às vezes, o nome das empresas, né? Acontece uma tragédia, um acidente. Por isso que é importante, né, Diogo, as empresas terem um responsável técnico, terem uma certificação técnica, terem vamos dizer assim, um acompanhamento técnico por profissionais, claro, né, Diogo? Com certeza. Porque às vezes o barato vai sair caro, né? Vou economizar lá num técnico, né? E o barato sai caro. Aí vem uma multa aí que poxa, eu deixei de investir num bom profissional para fiscalizar e atender essas exigêncies da organização do trabalho, né? Que são essas normas regulamentadoras, e às vezes tu deixa de contratar um bom profissional para economizar e acaba gastando lá na frente, e sem falar ainda que pode causar, de repente, uma indenização. Claro. Ter que pagar uma indenização muito séria se acontecer algum problema dentro da empresa. Eu acho que nos últimos anos aí a gente já teve alguns exemplos no nosso estado. Tá? A gente teve muitas vezes por questões de estrutura, vendavais, enfim, né? Eu, inclusive, pude presenciar esses tempos atrás um evento climático que aconteceu, né, de uma estrutura que foi ao colapso. Me chamou a atenção como engenheiro, eu fui até o local para mim ver o que podia ter acontecido, né? E quando eu cheguei no local, eu pude ver... Se deparou com uma coisa... uma tragédia que aconteceu... Que podia ter sido evitada. Exatamente. E eu vou dizer assim, os tipos de estruturas, né? O aço que foi utilizado ali, vou dizer assim... Na engenharia a gente costuma chamar sempre assim, sempre quando vai fazer uma estrutura, fazer o amarramento de terceira classe, né? De você intertravar a estrutura, vamos dizer assim. E quando eu estive observando aquela estrutura, por mais vamos dizer assim, de toda a estrutura parecer ser robusta, tá? Ela não tinha um amarramento, vamos dizer assim, que travava toda essa estrutura, né? O que aconteceu, né? Aconteceu tendo um evento climático, né? As forças atuaram, a estrutura em si não estava preparada para receber essas cargas, né? E aí acabou, né, tendo colapso dessa estrutura, né? Porque justamente foi isso que você falou, né? No começo é importante você ter um profissional. Às vezes as pessoas, eu vou economizar, não vou colocar algum reforço a mais. Ou a pessoa que está executando determinada atividade, não, mas isso aqui eu acho que eu sempre fiz a vida inteira, nunca coloquei. Mas muitas vezes aquele pequeno reforço ele está lá para aquele pequeno evento climático que poderá acontecer uma vez a cada 30 anos, né? Mas basta acontecer uma vez, ter pessoas, alguma coisa para entrar na tragédia, né? Quando só cai a estrutura, danos materiais, ok, mas o pior é quando envolve pessoas junto, né? E aí fica muito mais difícil depois, né? Então, como você comentou, o barato acaba saindo caro. Exatamente. Né? Diogo, e de todas estas normas aí, qual a norma que se trata máquinas e equipamentos? Máquinas e equipamentos, tá? De todas essas 38 normas, né, nós temos aí a NR12, então, que trata da segurança do trabalho de máquinas e equipamentos, né? Isso dentro da indústria é muito bem conhecida essa norma. Hoje, grande parte das indústrias já estão preparadas, ou espero que estão se preparando, né? Porque isso é uma legislação que não é frequente, já vem desde 2012, né? Para cá, se não me engano. Para as empresas já foi dado um período para elas se adaptarem, né? Aquele tempo de, como é que diz na justiça, que você tem um período ali para... Tem um prazo prescricional, né? E tem o prazo de carência, né? O prazo de carência, então esse prazo já acabou. Hoje o Ministério do Trabalho está batendo nas empresas para ver se as empresas já estão adequando, né? Essas máquinas e equipamentos. Quer dizer, então até alguns dias estava suspenso em fase de adaptação, de aplicabilidade da lei. Agora já começa a fase de fiscalizar e aplicar as multas, né? Exatamente, né? Então, para quem descumprir, digamos. Isso, então hoje muitas vezes o Ministério do Trabalho está batendo nas empresas, né? Olhando quais são as máquinas, quais os equipamentos, né?
estão adequados a NRs. Sim. Hoje uma máquina nova, por exemplo, você não pode mais fabricar sem ela estar adequada a NR12. E esse passivo são de máquinas antigas, né? Que não atendem determinada legislação e elas precisam ser adequadas. E quais são as máquinas que se enquadram na NR12? São diversas máquinas. Hoje a gente pode citar, tem um requisito específico dentro da NR12 para motosserras, né? Máquinas usadas em panificação, confeitarias, né, em açougue, marcenarias, né, prensas de máquinas hidráulicas, injetoras, né. Podemos falar aí também em fábrica de calçados, afim, que tem aquelas máquinas que cortam o couro, que pode haver algum tipo de risco para o trabalhador, né. Os implementos agrícolas, principalmente máquinas que fabricam, né, a parte florestal, equipamentos de guindaste, elevação de pessoas, trabalho em altura, né? Muitas vezes tem uma máquina, uma prensa que vai prensar determinado momento, vai ser operado por uma pessoa, né? Essa, por exemplo, são máquinas que precisam estar sendo adequadas à NR12. Né? Sim. E Diogo, existem alguns equipamentos que não se enquadram na NR12? Eu sempre costumo tentar fazer uma analogia um pouco mais simples, né? Você quer saber se a máquina se enquadra ou não? Vou dizer assim, é movida por força humana? É movida por força humana, então está fora da NR12. Agora não é movida por força humana, ela tem um motor, ela tem algum outro meio que vai gerar essa energia para ela fazer o trabalho. Essas são máquinas que precisam, né? Então tem também algumas máquinas, por exemplo, assim, que são expostas em museus, feiras. Muitas vezes tem uma máquina que está antiga lá, eu quero guardar para recordação no museu. Essa é uma máquina que ela não precisa, né? Desde que ela não ofereça risco também para as pessoas que vão visitar o seu ao redor, né? Dessa máquina. Então, máquinas e equipamentos de eletrodomésticos também, então elas estão fora, né? Portáteis, transportes, né? Operadas eletricamente. E máquinas também certificadas aí pelo Inmetro, né? Então, elas estão fora. E Diogo, existe algumas principais medidas de proteção da NR12? Sim, temos. Eu sempre digo que a NR12 ela adota 3 medidas de proteção. Tá? Eu digo que são as medidas coletivas, tá? São medidas que devem ser implementadas ao redor das máquinas, dos equipamentos, né? Das principais áreas de maior risco, né? Para barreiras, né? Paradas de emergência, sensores que detectam a presença de pessoas que podem não prever aquele risco, né? Enclausuramento de máquinas, evitar que você tenha acesso, né, a determinada máquina. Exemplos de proteções coletivas são exemplos, né, de proteção. É importante observar as particularidades de cada máquina, qual é o risco que a máquina vai oferecer às pessoas que estão trabalhando, né, e encontrando esse risco, né, como uma medida de proteção coletiva, você pode criar meios aí de contornar esses riscos, tá? A outra são medidas administrativas, né? Com medidas administrativas podemos citar o treinamento e manutenção programada das preventivas, né? Não adianta você ter toda uma estrutura de segurança, né, e nunca mais olhar para aquilo ali para fazer a manutenção. Daqui a pouco aquele sensor que estava te protegendo de um determinado risco não está mais funcionando, a pessoa pode entrar, né, e aí vir a acontecer novamente. Então não é só a implementação disso, depois é a manutenção, a manutenabilidade, né, de todo esse processo, né? E também temos aí depois as medidas de proteção individual, que são os EPIs, tá, que a gente usa, né? Só fazendo um porém aqui para a máquina de equipamentos de NR12, muitas vezes as pessoas, estou trabalhando numa máquina de aço, posso ter algum tipo de amputação por guilhotina. Pegar um exemplo, né? Eu vou dar uma luva lá de aço, vamos pensar um exemplo assim, como um EPI para o meu empregado, mas eu não vou botar uma barreira, um sensor, tá? A norma ela não autoriza esse tipo de coisa, tá? Ela diz que a gente primeiro tem que tratar os riscos, né, na fonte, ou seja, na máquina, eu tenho que tentar eliminar aquele risco da máquina diretamente com a máquina. Se eu não conseguir eliminar da máquina, porque às vezes pode afetar na funcionalidade da máquina, eu tenho que conter os meios. O que é os meios, né? É a distância entre a máquina e o operador. Posso botar uma cortina de luz, o cara botou a mão ali, a cortina detecta para a máquina. Entendeu? Isso é conter nos meios, né? E aí, por último, entra o EPI como um equipamento de proteção individual. Tá? Então, você não pode ignorar conter na fonte e nos meios. Não, eu vou botar o EPI sobre tudo isso, né? A legislação não permite que você faça isso. Tá? Então, eu falei essa individual, né? Mas é importante contar esse ponto, porque senão as pessoas, eu dou o EPI para o meu funcionário, eu não preciso trabalhar na adequação. Não, isso não pode ser cogitado dessa forma. Né? Sim.
Diogo, e qual a documentação necessária para se adequar à norma regulamentadora 12? Tá. Eu sempre comento dizer assim, o principal de tudo, né? Geralmente tem uma companhia, uma empresa que te chama para fazer isso aí. Eu acho que é o inventário das máquinas, né? Fazer o inventário disso, porque você precisa saber o que tu tem dentro da tua empresa. Tu tem dentro da tua empresa. Como nós vemos, tu tem um liquidificador lá, você não vai botar NR12 no liquidificador, por mais que ele já tenha hoje sistema de segurança integrado a ele, tá? Porque é aprovado pelo Inmetro, como a gente comentou, né? Mas fazer o levantamento de todas, né, essas máquinas para você fazer um portfólio ali dessa coisa, fazer a planta baixa, fazer análise de risco também dessas máquinas, né? Muitas delas, é risco de esmagamento, amputação, né? Quais são os riscos que estão ali presentes, né? E para isso a gente tem uma NBR ISO, a 12100, né? Que trata aí dessa segurança de máquinas, né? Para a gente fazer. E depois o diagnóstico, né? O que eu vou fazer, né? Para mim conter esses equipamentos, né? Inclusive a gente tem um checklist que muitas empresas usam, muitas pessoas que dão serviço de consultoria, que esse checklist ele vai ponto a ponto da norma para evitar que você esqueça de atender algum requisito, tá? Para isso. E até depois, porque tu certifica, vai fazer a tua certificação técnica lá, né? Vai fazer a tua certificação técnica, exatamente. Então, e depois o plano de ação, pegar tudo aquilo, executar, instalar naquela máquina, fazer as coisas funcionar para que você crie a medida protetiva aí, né? E evitar que os riscos, né, aconteçam e possa levar ao ferimento. Sempre pensando na saúde e bem-estar, eu sempre digo assim, do empregado e do empregador. Com certeza. Tá? Diogo, e o que acontece se a empresa não cumpre a NR12? Bom, qualquer empresa, né, pode receber uma visita do Ministério do Trabalho, né? Como a gente já comentou aqui, né? Nessa visita os fiscais vão observar os processos que estão em conformidade com a lei, né? Então o Ministério do Trabalho, que nem eu comentei, agora ele está batendo nas empresas, né? Está chegando e conferindo aí se as empresas estão se adequando dentro da lei, né? Então essas normas funcionam como um complemento da CLT, como eu já comentei isso, né? Por isso, né, a sua empresa, se ela não tiver em conformidade com a NR12, né, ela pode receber multas, como nós já comentamos, irregularidades que podem chegar até 50 vezes os valores das máquinas e dos equipamentos. Tá? Então, no geral, tá, essas infrações por segurança podem variar conforme também o nível de risco, né, que a máquina possa oferecer. Mas o fiscal também, em uma certa ocasião, se ele bater numa empresa, ele fizer uma auditoria, tá? E ele vê que essa máquina tem um risco de perigo iminente para a pessoa que está trabalhando ali, ele pode, naquele exato momento, fazer a interdição da máquina, lacrar ali com o Ministério do Trabalho e proibir que aquela máquina ela funcione até a adequação dela. Exatamente. Né? E muitas vezes aí, se você só tem uma máquina, só tem um equipamento dessa empresa, você vai perder a tua produção, pode perder teu cliente, enfim, por uma questão de legislação trabalhista. Né? Por isso que é muito importante quando as pessoas falam assim, às vezes fiscalizar outras coisas, fiscalizando quem está trabalhando ou quem está gerando emprego. Mas tem por trás de tudo, né, Diogo, as implicações, a segurança para, como tu mesmo disseste antes, é segurança para quem produz e para quem fabrica também, né? No caso, o trabalhador lá em si. Né? E é importante frisar que essas normas, tá? Elas, por que elas foram criadas, né? Se você procurar na internet, no Google, você vai ver aí que nas décadas passadas aí a quantidade de acidentes era enorme que acontecia, né? Então, por isso que obrigou-se a entrar com essas legislações trabalhistas, né? Para que você tenha um mínimo de segurança, vamos dizer assim, nas atividades que você está fazendo. E só é importante observar também, tá? Que além de sendo responsabilidade do empregador, tá? É totalmente obrigação do funcionário seguir essas orientações, esses comandos de máquinas de acordo com a NR12, como foi feito. Então não pode burlar aquele equipamento. Claro. Entendeu? Por isso que é importante, cara, quando a gente chega nas indústrias, geralmente quando tu entra na porta de uma indústria, tu vê lá tantos dias sem acidentes. E isso vem diminuindo a cada ano que passa, né, Diogo? A gente vê que as pessoas vão aumentando o nível, né? Eu fico feliz até quando eu chego nas empresas, né? E tu sabe aí que as pessoas estão trabalhando, já estão há um bom tempo, vamos dizer assim, sem acidentes, né? Isso, se você pesquisar, como eu falei, no passado, né? Você não vai encontrar muito tempo aí na época do passado. Hoje tem empresa que está 5.000, 6.000 dias sem acidente, muitas vezes com afastamento ainda, né? E como é que é a multa aí por o cara não descumprir isso aí, Diogo?
A multa, então, existe uma NR28, tá? Que ela é uma norma que determina as medidas de fiscalização, tá? Desse modo geral, as multas, né, de segurança do trabalho podem chegar a um valor final, como eu comentei antes, né, dependendo dos fatores, né? A iminência de risco, a quantidade de funcionários, a reincidência também, que isso aconteceu. Muitas vezes o Ministério do Trabalho pode ter ido 2, 3 vezes lá, deu uma advertência verbal, deu uma notificação, quando veio acontecer um acidente, vamos pensar no pior caso como uma fatalidade, né? Sim. É certo que, né, você vai responder algumas penalizações aí perante a lei, tá? Então, cada item da norma corresponde a um tipo de infração, né? Eu digo assim, a melhor forma de ficar atento a esses valores é acompanhar os anexos da NR28, né, que descrevem como o valor vai ser calculado da multa. Tá? Então lá tá tudo detalhadinho lá. Sim. Diogo, cara, se a gente vai falar sobre NR, né, nós vamos precisar de mais 2 ou 3 programas, né? E eu vejo assim da importância que é as indústrias, as empresas terem uma certificação técnica, um responsável técnico, né? Diogo, tu presta consultoria para... Como é que faz para... Se alguém quiser hoje entrar em contato com o Diogo, para uma mentoria, uma consultoria, ou até mesmo uma palestra dentro da própria empresa, para falar sobre segurança, né, sobre as NR12, que agora, como mesmo o Diogo falou, está vindo aí e as cobranças vão começar a aparecer, né, Diogo? Como é que faz para contratar o Diogo hoje? Eu posso ser bem simples, meu próprio telefone mesmo, tá? É 51 998930120. Certo. Né? Tem o meu e-mail pessoal também, nós colocar na tela por causa do meu sobrenome, Diogo Pizalca, @hotmail.com. Aí a gente está disposto aí de dar consultoria, prestar um serviço, né? Que a gente possa contribuir e diminuir essas... Diogo, sem falar que tu já vem fazendo vários projetos aí para várias empresas, várias indústrias aí, e também as pessoas que quiserem realizar um projeto na área da engenharia mecânica, né, Diogo? É só entrar em contato contigo e tu vai prestar toda essa assistência aí. Com certeza, estamos prontos aí para ajudar o pessoal aí no que for possível aí, com qualidade e segurança. Sim. Diogo, eu quero te agradecer de coração aí por ter vindo direto aos estúdios hoje da nossa TV Litoral aí, hoje mais especificamente nos estúdios do programa Atualidade, onde tudo começou, pessoal. Aqui nesse estúdio, onde a gente começou o nosso programa Atualidade, que hoje já está aqui na TV Litoral, na Rede Litoral de televisão. Hoje uma programação pensada em você, com um timaço de apresentadores aí. Gente, vocês têm que entrar lá, acompanhar nos nossos canais aí, onde a gente onde consegue assistir a TV Litoral, que é no canal 6 da NET, da Claro, no 11 da ADIL, no canal 12 da Unifique, no Roku TV, no Soul TV, no nosso canal no YouTube e também no canal do YouTube da TV Litoral e na Amazon Prime Video. Pessoal, a TV Litoral ela veio aqui, está chegando aí no nosso estado. Nós temos uma audiência muito grande hoje em Santa Catarina. Desejar meu abraço aí ao pessoal de Balneário Camboriú, de Itapema, que está acompanhando o programa Atualidade todos os sábados aí e manda depois o WhatsApp para nós aí, e a gente fica muito feliz quando recebe uma mensagem de carinho, uma mensagem: assisti teu programa, estamos aqui em Balneário Camboriú assistindo o teu programa Atualidade. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês fazerem o programa Atualidade hoje ser um programa de grande audiência, de grandes seguidores, e também nas nossas redes sociais, aí @Marcos Figueiró, dentro do nosso YouTube, dentro do nosso Instagram, dentro do nosso Facebook, e assim vai, gente. A gente fica muito feliz quando a gente pode compartilhar um conteúdo bom, diferente, nas nossas redes digitais e também na nossa Rede Litoral de televisão. E ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo programa aí, com um novo entrevistado, uma nova entrevistada, no nosso programa Atualidade com Marcos Figueiró. Tchau, pessoal. Bom sábado. Atualidade com Marcos Figueiró.